Já imaginou se você não precisasse de mais reconhecimento, mais conquistas, muito dinheiro ou até mesmo sucesso para se sentir verdadeiramente satisfeito com você mesmo? Seja quais forem as suas limitações, desafios ou batalhas, existem 5 leis práticas que te ajudam a atravessar e superar qualquer obstáculo. Até o final desse vídeo, você saberá como aplicar princípios da fenomenologia existencial para despertar o poder do herói que existe dentro de você. Meu nome é Jade, a psicóloga. Se você está pronto para ser o protagonista da sua vida, esse vídeo é para você. Na descrição, você encontra o mapa mental e o resumo em tópicos. Este é o nosso estudo de número 23, 23º vídeo. Fica aqui comigo, porque é conhecimento e é poder. Esse vídeo é dividido em 4 partes. Na primeira, eu conto a breve história de Zuko, um personagem da lenda de Aang. Ele é um herói que foi capaz de transformar a sua impotência e as suas limitações em potência, e assim conquistar ele mesmo, sem nenhum fator externo, a sua própria honra. A segunda parte, como Zuko faz esse movimento de sair de um exílio existencial em direção à sua própria liberdade. E fazendo isso, ele encontra e conquista a sua própria honra. Depois, eu vou mostrar uma por uma as 5 leis do herói na prática, quais são as leis e como elas se aplicam no mundo real para que você possa usar a seu favor na sua vida e melhorar efetivamente a sua existência usando os conceitos da fenomenologia existencial e depois a nossa reflexão final. Se você não conhece Zuko, eu vou contar brevemente a história dele. Ele é o antagonista de Aang, da série A Lenda de Aang. Zuko é o filho do Senhor do Fogo Ozai, e ele é banido pelo próprio Ozai da Nação do Fogo. E Ozai afirma que ele só será aceito novamente na Nação do Fogo se ele capturar o Avatar, ou seja, Aang. E se ele fizer isso, ele vai ter sua honra restaurada e vai poder retornar para sua casa, para o seu lar, que é a Nação do Fogo. E ao longo aí da primeira temporada, Zuko padece de algumas questões que são questões existenciais. Se você não assistiu a série, eu recomendo que assista, é fantástico. Mas para você que já assistiu, você vai lembrar que uma grande parte da identidade do Zuko se resumia a restaurar a sua honra. Então, principalmente ao longo da primeira temporada, praticamente todas as falas dele gravitam por essa base, ou seja, por esse desejo de restaurar a própria honra. Ele tem essa característica de culpar o pai pelo exílio dele e de fato, foi o pai, essa marca que ele tem aí no olho, é uma marca que o Senhor do Fogo faz o próprio pai dele machuca ele numa batalha que os 2 travam, e ele culpa o pai, né, ele culpa o pai, ele sente um ressentimento do próprio pai ter feito isso com ele, ter machucado ele, ter expulso ele, né, da casa dele. E efetivamente ele não está errado, né, nesse ponto, mas caramba, ele sofreu, ele é trau sim, ele sofreu, o pai foi o responsável por esse sofrimento, não se questiona isso, né, mas ele está numa posição em que ele culpa esse pai por todo esse sofrimento dele, né, por ser um exilado, por não ter mais o respeito, ou seja, não ter a honra dele ali. Ele tem um tio que é muito próximo, que meio que assume esse papel de figura paterna para ele ao longo da série, e mesmo esse tio que aceita ele, apesar dele ser um exilado, apesar de tudo que aconteceu, ele trata bem mal, né, esse tio, que é o tio Iroh. Ele trata ele mal e mesmo esse tio tentando ajudar, acaba sobrando muito para ele, né, ele é bem áspero com o tio. E ele tem a sensação de que o tio não entende a dor dele, porque o tio tenta dissuadir ele dessa empreitada de caçar o Avatar, de tentar restaurar a honra, mas ele não dá ouvidos ao tio, ele tá cego por essa necessidade de restaurar a sua honra. Ele também culpa o Avatar, né, por fugir, por ser um obstáculo. E em última instância, ele é guiado por essa raiva do que aconteceu com ele no passado e pelo medo, né, o medo de não capturar o Avatar, ou seja, de não restaurar a honra dele. Esse medo de que ele nunca consiga o que ele mais deseja, para poder ali resolver a questão.
E a fala dele, emblemática de "tenho que capturar o Avatar para restaurar a minha honra", ela traduz e revela, né, a essência da posição psicológica dele, que é de buscar essa solução externa para um problema interno. E aí você vai me perguntar: "Mas Jade, como um problema interno se foi o pai dele que causou essa dor? Se foi o pai dele que queimou o rosto dele, que marcou ele, que exilou ele?" Sim, foi. Mas esse passado é algo que o Zuko não pode mudar, não é controlável, né. A gente chama de incontrolável, é algo que já aconteceu, que ele não pode mudar. E tendo isso acontecido, ele foi afetado, ele ficou com uma marca, né, uma marca de sofrimento, uma marca de dor, e essa dor é um problema interno. Apesar de um dia a causa ter sido a ação do pai, hoje essa dor é o Zuko quem carrega, esse ressentimento, essa raiva. Todos esses sentimentos são dele, não estão no pai, mas estão nele. E ele espera, né, que quando ele capturar o Avatar, ele vai ser aceito de novo pelo Senhor do Fogo Ozai, ele vai poder retornar para a Nação do Fogo, e ele vai ter a honra dele restaurada diante de todos. Então você vê aí exatamente esse exemplo de que o externo vai dar algo que ele não tem, e que ele precisa para se sentir bem de novo com ele mesmo. Então, né, ele passa por uma transformação até chegar em outro ponto, e a gente vai ver já. Zuko necessariamente sente que o mundo deve algo para ele, que é essa honra, e que para ele os caminhos estão fechados, ou seja, enquanto o mundo não der para ele o que ele precisa, que é essa honra, ele não sai do lugar. Então, de alguma forma, ele está prisioneiro dessa honra que ele espera receber do mundo, receber do Senhor do Fogo Ozai. E essa espera por um fator externo que salve o Zuko, que cure ele dessa dor, que para ele era a honra, coloca ele nessa posição de impotência, de certa maneira, porque ainda que ele possa caçar o Avatar, ele depende necessariamente disso, existencialmente. Ou seja, se ele não capturar o Avatar, ele pereceu, né, todas as chances dele se foram. Então é um local de impotência. E aqui é curioso que essa honra que o Zuko tenta retornar, ela vai ser um símbolo para nós aqui para o nosso vídeo, porque enquanto para o Zuko é a honra o que ele está tentando pegar de volta, para você, para nós aqui, né, os mortais terrenos, vão ser outras coisas. E a gente vai ver que coisas são essas que na nossa vida a gente acaba colocando como fator externo que vai nos trazer algo que a gente essencialmente precisa para se sentir bem, para se sentir em paz, para se sentir satisfeito conosco. Mas vamos ver aqui onde Zuko vai parar, né? Porque no momento em que ele faz essa virada de chave, ou seja, quando Zuko começa a entender algumas coisas de uma outra maneira, ou seja, ao longo da série e principalmente com as vivências que ele vai tendo, com as frustrações que ele vai tendo, pelas consequências das ações dele, principalmente também ali com a influência de figuras como o tio Iroh, ele vai olhando as coisas de uma outra maneira. E esse olhar as coisas de uma outra maneira faz também com que ele comece a se posicionar de outra maneira. E isso vai levar ele a, né, assim, no final, ao longo da história, eu já estou mostrando aqui o final do Zuko, né? Faça um contraponto, o início dele nessa posição de impotência e o final, ou seja, quando ele realmente desperta ali esse herói interno e ele assume outra posição. E que posição é essa? É a posição do protagonista, né? Aquele que se responsabiliza por construir o seu caminho. E quando o Zuko faz isso, ele percebe uma coisa imprescindível, né? Ele percebe que essa honra que ele tanto buscou no externo, que ele esperava que o pai restaurasse, né? Que os outros restaurassem mediante alguma ação dele, ele percebe que, na verdade, nunca foi algo que pudesse ser tirada dele. E nem pode ser tirada, nem pode ser dada. E ele percebe que ele precisa definir e conquistar por ele mesmo essa honra, que não é algo externo que vai dar para ele, mas é algo que ele conquista. Então, essa posição, essa mudança de posição psicológica, porque isso é uma mudança psicológica, é onde ele passa a assumir a responsabilidade pelos seus próprios erros e escolhas. Mas, de que erros? O erro, né, dele ter sido marcado, não. Não é o erro dele ter sido marcado, dele ter sido exilado, porque isso não foi um erro dele, né? Ele foi afetado por alguém, pelo erro de alguém.
E isso é muito emblemático, porque na vida isso acontece, na vida nós somos afetados pelas outras pessoas, pelos outros eventos. Existem coisas na vida, na existência, que nós não controlamos. Tem o que controlamos e o que não. Então, por exemplo, o pai ou a mãe que a gente nasce, as limitações financeiras, geográficas, emocionais de um pai, de uma mãe, ou de um tutor, ou da ausência de um tutor, são coisas que a gente não escolhe. Então a gente é afetado por essas coisas que nós não controlamos. Mas Zuko começa a perceber que, mesmo diante daquilo que ele não controlou, chega um momento que ele pode fazer escolhas. Mesmo marcado, mesmo exilado, ele pode escolher o que fazer com isso, o que fazer diante disso. Então ele começa a escolher o próprio caminho dele, sem necessariamente obedecer autoridades externas, e nesse caso era o Senhor do Fogo Ozai. E ele começa a traçar o caminho dele, fazer as escolhas dele, e inclusive ele decide não mais capturar o Avatar, e sim ajudar o Avatar quando ele percebe que isso era a melhor coisa que ele poderia fazer. Então ele abandona a perseguição de uma honra que supostamente seria concedida, e ele decide ele mesmo escolher ajudar o Avatar e se sentir honrado por fazer a escolha certa, que ele julgava certa e não que o mundo julgava certo, ou que o pai dele julgava que era certo. E essa honra, no final das contas, que ele conquista, na verdade, vem de agir de acordo com os novos valores que ele tem. E uma vez que ele faz isso, ele percebe que ele pode atravessar essas limitações fazendo escolhas alinhadas com os seus valores e não com valores externos. Ele aceita essas cicatrizes da sua vida, essas dores, né, que ele sofreu, sem se deixar oprimir e diminuir por elas. É essa caminhada que ele faz, é por isso que eu trouxe aqui ele como exemplo, porque foi para mim o melhor exemplo de alguém que faz esse movimento, que aplica, né, conceitos basilares ali, né, do existencialismo, para fazer uma virada psicológica. Então ele é um personagem que traz toda essa complexidade de forma muito bonita, de forma muito poética. Agora você vai me perguntar: "Mas como, né? Como eu faço isso?". O Zuko é um personagem da ficção, mas é possível fazer esse movimento na realidade prática da vida, diante de obstáculos reais. E a gente vai descobrir aqui com as 5 leis do herói. Zuko, então, sai desse exílio existencial, que é aquela primeira parte onde ele culpa terceiros, culpa os eventos que aconteceram, culpa as suas limitações, culpa a sua marca, o seu exílio, o seu pai, o Avatar, todo mundo, né? Um exílio. O que que é o exílio existencial? Ele está exilado dele mesmo, da própria liberdade dele, porque no momento que ele culpa todos os outros, ele está se distanciando da responsabilidade do que fazer com isso que aconteceu com ele. E aí, uma vez que ele faz esse movimento de sair desse exílio existencial, né, psicológico, e vai em direção à sua própria liberdade, que na verdade ele assume a liberdade, porque ela já existe, está dada, mas ele começa a realmente se libertar. Então você percebe que o Zuko antes tinha algumas crenças erráticas, e aqui talvez você comece a se identificar. Então, se você se identificar, não vai embora, porque onde dói é onde a gente precisa mexer. É assim que funciona. Caso você acredite que liberdade é a ausência de limitações e que você só vai ser livre quando você possuir o que você deseja, ou seja, sei lá, o amor de alguém, um relacionamento, um outro carro, um outro trabalho, mais tempo, mais oportunidades, quando você tiver apoio de alguém, da sua família, o reconhecimento dos seus amigos, enfim. Se de alguma maneira você acredita que você vai ter liberdade quando você receber essas coisas externas, talvez seja preciso você refletir um pouco mais sobre o que realmente é a liberdade. Né, o Zuko nesse momento, ele tá nesse momento, né, as crenças erráticas sobre a liberdade, ou seja, a liberdade é possuir o que eu desejo, quando eu tiver minha honra, então eu serei livre. Porém, quando se está nessa posição, necessariamente você está num lugar de frustração, porque você não tem o que você quer, então você está frustrado. E é possível que você use a limitação como a justificativa para sua frustração. E é com muito carinho que eu digo isso. É possível que isso aconteça, ou seja, se eu estou onde eu estou, é porque eu tenho a limitação Y, e eu não faço X, é porque eu sou
H e eu não faço E. E aí acaba que essa limitação, ela acaba servindo ali como uma escusa para você não agir, para você não arriscar, para você não fazer, ou seja, em resumo, para não se mover. E o resultado é que essa frustração, esse sofrimento, a privação e a estagnação são percebidos, né, nessa posição psicológica como resultado de algo incontrolável, algo que não está na sua mão mudar. Ou seja, é a fulana de tal, é o cicrano, são os amigos que não me apoiam, é aquela namorada que não me valoriza, é o meu pai que não me dá o suporte, que não me apoia, enfim, é o chefe que não reconhece o meu trabalho, percebe? É sempre algo externo a você. E aí não significa que você não seja afetado pelo externo, você é. Só que os fatores externos são incontroláveis. E se a sua frustração, o seu sofrimento, privação e estagnação está sempre sendo percebido por você como resultados de fatores externos, necessariamente você vai se encontrar num lugar de impotência, né? Você vai eventualmente sentir, eu não tenho liberdade para ser diferente disso, ou seja, eu estou impotente diante disso. Eu estou impotente diante dessas circunstâncias e dessas limitações. E aí vem uma ideia que pode doer um pouco, mas esse não agir, ou seja, não agir diante de algum obstáculo, dificuldade, frustração, esse não agir por causa de um obstáculo, é uma escolha também. É uma escolha. E a consequência dessa escolha é que você vai permanecer no mesmo lugar. E aí você diz: "Nossa, mas é muito difícil fazer algo diante disso". Sim. E aí eu terei que concordar. Sim, com certeza, se você tem alguma dificuldade, algum desafio, alguma limitação, muito provavelmente é muito mais difícil você agir apesar dessa limitação, do que você ficar parado diante dela. Ficar parado com certeza é mais simples, por mais que não seja fácil, por mais que possa ser doloroso, causar frustração, mas é mais simples, gasta menos energia. Então vai exigir muito mais de você agir, porém não agir é a receita completa para você ficar no mesmo lugar. E não agir é uma escolha. E aí é que a gente vai falar da verdadeira liberdade. E é aqui que a gente começa a falar de fenomenologia existencial. Porque o Zuko, depois eu vou chamar Zuko depois do upgrade fenomenológico existencial. Ele justamente muda a relação dele com a liberdade. E a liberdade é o conceito central desse vídeo. A liberdade ontológica é sobre escolher o que é possível escolher, mesmo diante dos desafios de alguma dificuldade. Ou seja, a liberdade não é ter o que eu quero ou não ter limitações, percebe? É totalmente diferente. A liberdade ontológica, que a fenomenologia existencial fala, que é, né, a proposta que eu quero ensinar aqui, que eu quero estudar nesse vídeo junto com vocês, é a liberdade de que nós temos escolha sobre o que fazer diante de qualquer evento. Então, a visão comum, né, essa visão de que liberdade é fazer o que eu quiser, ignora que, na verdade, essa liberdade é a de escolher, é a de agir, é de ressignificar a partir de qualquer limitação, a partir de qualquer contingência. E essas 5 leis que eu selecionei aqui especialmente para esse vídeo, elas são exatamente princípios que nos ajudam a aplicar na prática essa liberdade, ou seja, na verdade, a assumir a nossa liberdade, porque nós já somos livres, nós temos a liberdade para escolher. Não é para fazer o que quiser, é para escolher como reagir às coisas, como agir diante das coisas. Essa liberdade é a liberdade de escolha dentre as minhas limitações e possibilidades. Ou seja, eu tenho liberdade para escolher agir e para escolher não agir também. Para escolher ficar parado, para escolher ficar estancado. E é dessa liberdade que a gente está falando. Uma vez que entendemos que o segredo de sair de uma posição, né, de vítima das circunstâncias para herói protagonista da nossa história depende da nossa relação íntima com a liberdade ontológica, e eu vou conceituar essa liberdade ontológica ali no final, como sempre faço, tá? Na nossa reflexão, vou dar o conceito ali. Mas antes, vamos para as 5 leis do herói, na prática. Eu dividi elas aqui na palavra herói
para ficar bem fácil de lembrar até, para você sair desse vídeo aqui lembrando, poder aplicar a partir de hoje, a partir de agora. Então, a primeira lei é essa: honre-se. Jade, como é que eu me honro? O que é se honrar? Eu adoro essa palavra honra e eu comecei falando dela e eu quero aqui explicá-la. Honrar você mesmo é quando você respeita a sua experiência, a sua história, os seus pensamentos e as suas emoções sem julgamentos. E eu vou confessar para vocês, é muito desafiador fazer isso, porque é o oposto da atitude natural. A atitude natural é sempre muito julgadora. A gente naturalmente julga algumas experiências, nossa história, o que nos aconteceu, pensamentos que a gente tem, emoções que a gente tem. Então, para você ser capaz de promover essa honra de si mesmo, das suas histórias, ou seja, dos seus fenômenos, o que você sente, o que você pensa, é preciso um esforço mesmo consciente, diário, para sempre que você se perceber julgando você mesmo, você fazer uma pausa, você sair desse automático, esse modo automático do julgamento. Suspenda essa ânsia de classificar as coisas em boas ou ruins. Só testemunhe as suas vivências. Isso é muito importante. Porque a necessidade de classificar em bom e ruim sempre leva a gente para caminhos, né, para uma polarização do pensamento. Ou seja, aconteceram coisas muito ruins no meu passado, né, as pessoas foram muito ruins comigo, ou eu tive trabalhos muito ruins, eu tive relacionamentos muito ruins, né, ou eu mesma, às vezes você pode não, eu agi muito mal. Eu tinha aquilo ali, ou seja, eu tinha um trabalho e eu não valorizei, eu tinha uma relação e eu pisei na bola. Mas quando você gasta a sua energia e o seu foco nessa classificação, você perde de vista o aprendizado. Ou seja, qual é a outra pergunta, né, que você não se faz, mas o que que essa situação te ensinou? O que que esse erro te ensinou? Sobre o que é importante para você, sobre o que você valoriza, sobre o que não serve, seja no trabalho, no relacionamento, numa família. O que que isso te ensinou? O que que isso te mostrou? Você fazendo, mudando essa pergunta, você vai ver que você vai começar a descobrir muita coisa importante, e ver as coisas de uma outra maneira. Então, a prática aqui, para você se honrar, é antes de você reagir ali a algo, respira fundo e respira fundo por 2 minutos, só observa o que surge, só observa você e aí quando eu falo reagir a algo, algo o quê? Qualquer coisa. Você sentiu um incômodo, sentiu uma emoção incômoda, em vez de você ir logo ali, abafar a emoção e usar alguma coisa, tomar uma lata, fumar alguma coisa, fazer ali um amorzinho para se dispersar, para e olha para isso que você está sentindo. Conversa com isso, que é isso que eu estou sentindo? Da onde vem? Quando começou? Né, então, veja, não é suprimir o que você está sentindo, não é desligar, é realmente você abrir espaço intencional e consciente para você encontrar uma resposta autêntica, e não uma reação automática. E quando você for capaz de praticar isso e perceba lá, Zuko, no primeiro momento dele, ele tá nesse automatismo, né, porque ele ouviu algo do pai quando ele era muito vulnerável, quando ele era pequeno, que é: "Você tá expulso, você está exilado, agora só se você capturar o avatar, que é incapturável, né, praticamente, é que você vai ter sua honra de volta e vai voltar para casa", ou seja, isso entrou na cabeça dele e ficou. E eles, né, isso determinava todas as ações dele, o que ele fazia e o que ele não fazia. Então era uma reação automática, só que de repente ele teve que quebrar com essa reação automática, para poder ser autêntico. E quando você conseguir fazer isso aqui, né, praticar isso aqui, antes de você reagir a algo assim, no automatismo, desde sempre, você parar e avaliar, realmente observar o que que é isso. Um evento pode ser não só emoção, mas um evento, acontece alguma coisa, alguém fala alguma coisa, você já sente aquele, sabe, aquele ímpeto de reagir, então para,
respira 2 minutos e pensa: "Que é isso que eu tô sentindo? Por que que eu quis reagir assim?". Então, se observe sem o julgamento. E veja que as reações automáticas, elas comunicam descontrole e elas geram desconfiança. Então, qual é aqui o ônus de você não fazer isso? Em cada um dos pontos do herói ali, as 5 leis, eu coloquei o que implica você não fazer isso, para você poder ver o custo de você não praticar isso. Então, o custo de você nunca parar para observar, o custo de você reagir automaticamente a tudo, seja os eventos, seja as pessoas, seja os seus próprios sentimentos, é que você vai passar uma imagem para o mundo, para os outros e para você mesmo, em última instância, de descontrole. E o descontrole gera desconfiança, né? E ninguém se sente confiante ao lado de uma pessoa instável, né, que reage automaticamente a tudo. Não importa o gênero dessa pessoa. É aquela pessoa que reage assim, né, que chama as barraqueiras, os surtados, são pessoas que você naturalmente não confia. E esse é o custo. Então aqui, o que que é o honre-se? É conquistar a sua autoconfiança. Porque quando você para de reagir automaticamente e você começa a se observar sem julgamentos, seja o seu passado, seja as suas reações no presente, você conquista você mesmo a sua autoconfiança. Você não mais espera que alguém te dê isso, que alguém confie em você para você ser confiante. Percebe a diferença? Percebe como nasce de dentro? Hum? E dito isso, vamos para a segunda aqui, o é. O que que é o é? Escolha-se. Como você vai se escolher? O que que é se escolher? É escolher com intenção, se responsabilizando pelo que você escolhe e pelo que você renuncia. Toda escolha implica em uma renúncia. Não existe escolha perfeita. E quando você escolhe algo, é muito importante avaliar o que você está renunciando. Porque, na verdade, se você passa também tempo, não só olhando para aquilo que você quer ou não escolher, mas olhando para o que você renuncia quando você escolhe aquilo, você vai se sentir muito melhor ao fazer a escolha, porque você já sabe o que você está renunciando. Você está preparado. Então, escolher-se é você colocar intenção nas suas escolhas, você entender por que você está escolhendo algo, o que você renuncia quando você escolhe esse algo e você sustentar essa escolha, né? Porque a escolha ela não é feita no momento que você escolhe. Na verdade, a escolha ela precisa ser sustentada existencialmente. E aí, no momento em que você escolhe, que você começa ali o processo de viver a sua escolha, é muito importante que você aceite e que você compreenda que as suas escolhas, elas não controlam tudo, né, elas não controlam os eventos externos, elas não controlam as contingências e elas também não controlam os seus estados internos. Ou seja, quando eu escolho as escolhas são sempre difíceis, por exemplo, eu vou escolher esse trabalho em vez de ficar lá na CLT, eu vou arriscar aqui. Ou eu vou escolher essa relação em vez daquela outra, essa faculdade em vez daquela. Você pro talvez você pense nessas escolhas como qual é a escolha certa, qual é a escolha errada. Ou seja, é um pensamento de qual escolha eu vou ter menos problemas, ou eu vou sofrer menos, ou eu vou ter mais segurança, mais certeza e mais garantia. Mas a verdade é que não existem escolhas blindadas. Não existe uma escolha que você vai fazer e tudo vai sair perfeito e incrível, e lá na frente você vai sentir: "Nossa, realmente". Entende? Toda escolha implica uma renúncia, e qualquer escolha que você fizer, você eventualmente vai bater em algum tipo de evento externo que você não controla, e que vai gerar um desafio em cima daquela escolha. Você vai se sentir sobre aquela escolha, às vezes: "Não, foi muito bom ter feito essa escolha, mas por um lado pesou aqui", então você vai sentir algo sobre aquela escolha bom e também ruim, às vezes, ao mesmo tempo, né. E é importante que você considere isso para que você não faça escolhas e esteja sempre se arrependendo delas ou achando que escolheu mal, achando que escolheu errado ou que: "Ah, se eu tivesse feito isso, teria sido incrível", porque no final das contas é uma fantasia, né, esse: "Ah, se eu tivesse feito isso, teria sido melhor". Como você sabe? É uma fantasia, é muito fácil você fantasiar que aquele não caminho escolhido teria sido perfeito, percebe?
É imaginação pura. Não existem caminhos perfeitos, porque a existência é imperfeita por natureza. E a prática disso é, se você tá numa situação difícil, se você tá numa dificuldade, numa bifurcação, em algo que tá difícil ali entender para onde eu vou, o que eu faço, e agora isso me atravessou aqui, né, se pergunta: "Onde está meu poder aqui?". Ou seja, nesse cenário, tá, eu não posso fazer isso, tô com esse BO, né, esse abacaxi. Que eu posso fazer? Que tá ao meu alcance? Essa é a pergunta. Porque essa pergunta vai te mostrar qual é a sua responsabilidade diante daquilo. Então, se hoje eu tô, por exemplo, limitado na minha liberdade, sei lá, eu tô num relacionamento ruim, eu tô num trabalho ruim, né, eu tô num cenário ruim que me frustra, que eu não gosto, me sinto estático. O que está ao seu alcance fazer sobre isso? Porque não adianta você pensar no que está, no que não está, no que está fora do seu alcance, isso só vai te levar para impotência e frustração. E lembra, né, aquela posição anterior, você tem que fazer o movimento oposto, por mais que seja desafiador e que seja difícil e que seja assustador. Então não é questão de culpa, quem é culpado: "Ah, eu estou aqui agora também porque eu escolhi mal lá atrás", já foi, se você escolheu, agora você chegou num caminho que você não está satisfeito, não adianta você pensar que lá atrás você escolheu isso e que agora é culpa sua estar aqui. Você escolheu algo que agora não te satisfaz mais, então o que você pode fazer diante disso? Essa é a pergunta. E o custo, né, de não fazer isso, é que você vai entrar num movimento de culpabilização sua e dos outros, sempre. E mais uma vez você vai se colocar num local de impotência e autossabotagem, porque você vai continuar estático, vai continuar paralisado, vai continuar frustrado com essa realidade que te desagrada, mas que, né, ali, psicologicamente você sente que não pode fazer absolutamente nada sobre isso. Então a culpabilização de si mesmo e dos outros alimenta, né, um sentimento de impotência. E faz você ter comportamentos, né, que sabotam a sua possibilidade de mudar, porque você não age, percebe? O não agir é uma escolha, e aí você acaba escolhendo permanecer no mesmo lugar, mesmo sem saber. Mas quando você faz a prática do escolha-se, você conquista a sua autonomia, ou seja, o que que é autonomia? Autonomia é ser autor, é assumir autoria, é dizer: "Tudo bem, eu estou vivendo um capítulo das trevas aqui, mas sou eu que estou escrevendo esse capítulo e eu vou escolher o que fazer com isso agora". Isso é autonomia. É escolher fazer algo diante de um evento. E aqui, número 3, terceira lei do herói. Recrie-se. Recrie-se. O que que é se recriar? Se recriar é assumir que você não controla os eventos, mas que você pode sim reinterpretar o significado que ele tem para você. Isso é desafiador, hein? Essa parte é desafiadora. Eu acredito que talvez seja a lei mais desafiadora e que seja difícil fazer, mas não impossível, né? Difícil fazer sozinho, talvez, mas não impossível. Basta que você dedique tempo, né? Para considerar isso, para pensar sobre isso, para você conseguir. Afinal, o que que é reinterpretar significados? Sabe aquela pergunta, essa pergunta é uma pergunta cabal, eu acho que todo mundo em algum momento fez essa pergunta, eu espero que eu não esteja sozinha nessa, porque eu já fiz essa pergunta, eu todos os dias na clínica atendo pessoas que perguntam isso. Então é uma pergunta talvez muito humana, né, por que que isso acontece comigo? O porquê que isso aconteceu comigo? Por que que aquilo aconteceu comigo? Por que que essa pessoa fez isso comigo? Essa é a pergunta. E essa pergunta, por mais verdadeira que ela seja, no sentido de que a pessoa realmente se questiona o porquê aquilo aconteceu com ela também nos coloca em um local inócuo, ou seja, porque a resposta dessa pergunta ela não agrega em nada no final das contas. Perceba, o que que adianta você saber o porquê? E será que há realmente um porquê? Não saberemos, mas existe outra pergunta que traz uma resposta útil, que é a pergunta que aponta para sua liberdade ontológica. O que você escolhe fazer com isso que aconteceu com você? O que você escolhe fazer a partir disso que aconteceu com você? Hum?
Acho que agora eu nem tinha planejado falar sobre isso, mas me remete muito àquelas pessoas que, sabe, sofrem acidentes, assim, muito sérios, né, e às vezes perdem ali movimentos ou perdem um membro, e elas acabam ressignificando toda a vida delas e se dedicando a atividades, às vezes passam a fazer atividade física quando nem faziam antes, né, sem ter o membro esses fenômenos, né, dessas pessoas que passam por coisas desse tipo, e exemplificam muito bem esse movimento, de eu não vou focar naquilo de ruim que me aconteceu, mas dentro disso eu vou escolher o que eu faço com isso. Eu quero viver apesar disso, né, que me aconteceu. E o custo de não fazer isso, então a prática é, escolha uma queixa que você tem recorrente. Você tem uma queixa recorrente que você faz sempre. Por exemplo, eu me esforço muito no meu trabalho e não sou reconhecida, ou seja, trabalho muito, faço hora extra, mas não me reconhecem, não me dão a promoção que eu quero. Vamos transformar essa afirmação. Se esse esforço não garante essa validação que você está esperando, como você pode construir essa confiança de outra maneira? Porque veja, percebe que esse ser reconhecido fala de uma necessidade de que as pessoas confiem no seu trabalho, ainda que a gente possa pensar: "Ah, mas a pessoa quer um dinheiro, ela quer ali, né, um retorno financeiro", sim. Mas, ao mesmo tempo, ela também quer o reconhecimento, que isso é abstrato, é imaterial, ou seja, ela trabalha para ser reconhecida, para ser valorizada, para que confiem mais nela. Então, existe uma chance muito grande dessa pessoa precisar confiar mais em si mesma, hum? Porque talvez ela não foi promovida até hoje, mesmo se esforçando muito, não é porque ela não tem habilidade técnica. E isso acontece muito no corporativo. Eu já trabalhei no corporativo, eu sei bem o que é. E hoje existem pesquisas, inclusive, que apontam que não são habilidades técnicas que facilitam promoções ou uma escalada de sucesso dentro de uma empresa, mas é, na verdade, competências sutis, ou seja, internas. Às vezes você está se esforçando muito, trabalhando a mais, você está entregando tecnicamente, entende? Mas você ainda passa uma imagem de uma pessoa insegura. E é isso que te afasta, na verdade, de uma promoção, e não necessariamente uma entrega que você faz ou deixa de fazer. Então eu coloquei aqui um exemplo, só um exemplo, tá? É só para facilitar a aplicação desses conceitos na via prática. Então, já que não está acontecendo essa validação, ou seja, na forma de uma promoção, e não depende de mim, correto? Entenda, perceba, essa promoção que a pessoa espera não depende dela, realmente é um fator externo. Ela já está se esforçando mais no trabalho, mas o esforço dela não está trazendo esse resultado. Então ela precisa ir para outro caminho, né. Eu preciso passar mais confiança, ou seja, eu preciso confiar mais em mim. Como eu confio mais em mim, sem necessariamente antes da promoção, antes de algo, ou seja, o que que eu posso fazer para confiar mais em mim, para passar mais confiança, mais credibilidade. Então percebe que é isso que é ressignificar. Ressignificar é isso, é reenquadrar a questão. Deixar de ser: "Por que não me dão o que eu quero?", para: "Como eu posso melhorar isso para facilitar conseguir o que eu quero?". Essa é a diferença. E não fazer isso é exatamente, o custo é aquele, né, você vai se manter em uma espera por fatores externos que você não controla, que te mantém num estado de paralisia e frustração, porque você está esperando algo que você não sabe se vai vir. Mas quando você começa a ressignificar essas situações, essas queixas, a reenquadrar, você conquista aí a responsabilidade, que na verdade a gente até poderia chamar aqui, ó, de autorresponsabilidade, na verdade, que é sobre isso no final das contas, que é esse vídeo. Sobre o conceito de liberdade e como ele está inerentemente atrelado à autorresponsabilidade. E vamos aqui para o ó. Ó, obstine-se. O que que é se obstinar? Se obstinar é se orientar pela ação, ou seja, perceba que o heroísmo, para que você aplique ele, eu trouxe o Zuko como exemplo, fictício, mas o heroísmo aplicado à vida real, ele não é um estado mental, ele é um comportamento.
Ou seja, qual é o comportamento do herói, daquele que protagoniza as coisas, que avança diante dos obstáculos? É movimento, é corpo em movimento. É uma pessoa que escolhe em direção aos valores, que age em direção aos valores que escolheu, na verdade. Então lembra de Zuko? Antes ele não tinha valor nenhum. Qual era o valor dele? Capturar o Avatar. Quem deu esse valor para ele? O Senhor do Fogo Ozai. Mas não era dele esse valor, ele herdou. E aí ele tentava perseguir, mas não fazia sentido, ele se sentia frustrado, se sentia refém. Mas de repente ele escolhe autenticamente um valor para ele. Ele entende que o melhor é apoiar o Avatar. E ele começa a agir em prol do Avatar. Ele faz essa escolha. Ou seja, ele se move e age em direção aos valores que ele escolheu. Então, sem a ação, o que é se obstinar? Se obstinar é se orientar pela ação, meu nobre. Por isso eu trago exemplos práticos, porque não adianta você aprender os conceitos da fenomenologia existencial se você não tiver uma ideia muito clara de como isso se aplica na vida real, né? Por isso que eu faço o vídeo dessa maneira. Obstinar é você materializar a sua vontade no mundo e com persistência e seguindo um curso de ação, mesmo que isso implique avançar contra a opinião contrária e diante dos obstáculos. E isso é que é mais desafiador. Muitas vezes, por que que as pessoas não fazem escolhas autênticas e genuínas? Porque muitas vezes é remar contra a maré. E remar contra a maré é muito mais difícil e desgastante, gasta mais energia do que simplesmente largar o corpo à deriva e deixar se levar pela maré, correto? Mas se você quer agir em direção aos seus valores, do que é certo para você e não para o mundo, e não para os outros, e não para a sua família, e para os seus tios, tias, sei lá, você precisa lidar com a desaprovação, porque efetivamente muitas pessoas irão desaprovar. E você precisa estar pronto para isso. Para você conseguir obstinar, é preciso que você defina no seu dia ações que estejam alinhadas com a sua vontade, né? Que ressoem com a sua verdadeira vontade, ou seja, seu projeto de vida, seu projeto de ser, quem eu quero ser, o que eu quero fazer, que vida eu quero levar. E aí não são ações grandiosas, veja, volte para a realidade acontece no dia a dia, em pequenas ações. Não viaje muito na maionese de você querer estar num estado incrível lá no futuro, sem que você queira andar, subir todo dia um degrauzinho. Essas ações da vida são o degrau que você vai subir hoje, então, você quer, sei lá, enviar uma proposta que você está protelando porque está com receio, enfim. Né, um e-mail é importante. Você quer fazer algum exercício, mas você está sedentário há 1000 anos, não consegue, enfim, né, levantar ali um pezinho sem se sentir morrendo. Você precisa começar pelo que é possível. Você fez algo errado ou não se sente mais igual sobre alguém, e tudo bem, às vezes acontece, nós não somos estáticos, às vezes a gente amou alguém muito, sentiu muito algo e de repente isso muda. E tá tudo bem, porque a mudança é a única constante na existência. E aí você protela essa conversa, você não quer falar a real, você não quer ser verdadeiro. Então vai lá e fala, né? Mata isso de uma vez, bota pra fora o que tá no seu coração e fala: olha, é assim, vai doer, vai. A verdade dói, mas ela liberta. Então essa é a prática, isso é obstinar, é pegar os seus valores, tirar eles do campo do ideal, do campo da sua cabeça e tornar eles ação. É isso que um herói faz, ele age de acordo com os seus valores e com o que ele acredita. E o custo de não fazer isso é o que eu falei, uma ambição sem movimento. Você vai ser um cara ambicioso, uma pessoa ambiciosa que que nada constrói, né. Você vai ficar ali olhando aquele oásis, sabe, né, na sua cabeça ali, e você não faz nenhuma pequena ação necessária para que você tenha algum resultado. Nem que seja pequeno, quanto mais o resultado grande que você ambiciona. Mas se você aplica essa obstinação, você conquista a ação. Então obstinar-se a isso, é conquistar a ação. E aqui, nossa, isso aí fala tudo, essa lei, sem essa lei, meu digno, minha digna, você não vai para lugar nenhum, eu garanto. Porque é na ação que a vida acontece, é no movimento que a existência acontece. Lembre disso, anota isso aí.
conquiste na ação. E por último, porém não menos importante, das 5 leis, antes ali da gente ir para o conceito efetivo de liberdade ontológica, para nossa reflexão final, vamos ver o que é a letrinha I, a última lei. Integre-se. Integre-se. O que é se integrar? E junto com a primeira lei, é bem desafiador, mas é integrar a sua totalidade. Veja, eu vou dizer algo para você hoje com muito afeto e com muito carinho. Um herói não é alguém perfeito, não é alguém que nunca errou, não é alguém que não sente medo, que não sente raiva, que não sente dúvida, mas é justamente alguém que reconhece em si mesmo essas coisas, que aceita isso como verdades, que sabe que se sente assim, que aceita e não projeta essas coisas no mundo. É alguém que sente medo, sabe que sente medo e acolhe isso. É alguém que sente raiva, sabe que sentiu raiva e tá tudo bem ter sentido isso, que aprende com isso. Você negar, recusar, resistir às partes sombrias de você não te ajuda a integrá-las, a dominá-las. Pelo contrário, só vai te fazer mais refém delas. Então, para isso, para que você realmente se torne um herói, você precisa assumir a sua humanidade. Um herói não é alguém sobre-humano, não é alguém que não sente, que não chora, que não sente dúvida, que não sente medo diante do futuro. Um herói é alguém que reconhece que é humano, que reconhece que tem cicatrizes e que tem compaixão consigo mesmo, que entende que coragem é algo que existe apesar do medo e não na ausência do medo. E para que você pratique isso efetivamente, quando você sentir qualquer emoção, seja no presente, seja uma emoção despertada por algo do passado e que você considera hoje negativa, não evite essa emoção. Da mesma forma que os fenômenos lá na lei 1, não evite os incômodos, né, na lei 1 é não reagir automaticamente às coisas que acontecem, e aqui é não fugir automaticamente das emoções que você sente. Pergunte, se pergunte, do que essa emoção veio me proteger? Lembra dessa pergunta? Anota essa pergunta, é reveladora. Do que essa emoção veio me proteger? Do que a raiva está me protegendo agora? Do que a tristeza está me protegendo agora? A raiva pode proteger sua dignidade. O medo pode proteger a sua integridade. Integre a mensagem das suas emoções. Seres humanos sentem. Seres humanos são emocionais. A emoção não é uma exclusividade de um gênero ou outro, né? A emoção faz parte do que é ser humano. E o custo de você ignorar esse lado da sua humanidade, do seu ser biológico, é que simplesmente você nunca vai ser capaz de criar competência em gestionar as suas emoções. Você não vai ser competente e você nunca vai conseguir desligar isso. Veja, as emoções não são algo que se desliga. É preciso você entender que as suas emoções afetam diretamente toda a sua vida. Afetam as suas escolhas, as suas relações, a sua reação ao mundo. Então, integre o seu campo emocional. Não recuse-o, não rejeite-o. Aprenda a gerir, né, esse lado do seu ser. E aí, você vai conquistar a sua humanidade. É isso que vai te proporcionar que você possa, efetivamente, agir como um herói. Antes da gente ir para a nossa reflexão final, eu peço que você colabore e haja efetivamente para a construção desse trabalho e para a sua transformação. Comenta aqui, sou o herói da minha história. O seu comentário colabora para a manutenção desses vídeos. Eu sou o Uber da saúde mental aqui no YouTube. Curte para sinalizar que você gostou desse tema. Se inscreva e ative o sininho para você receber todos os vídeos antigos, os vídeos novos e ofertas que eventualmente possam surgir. Por último, porém não menos importante, vamos para a nossa reflexão final. O conceito principal que hoje eu compartilhei foi a da liberdade ontológica, que nos convoca à autonomia e autorresponsabilidade. E o que é, afinal, essa liberdade ontológica, né? Que não é estranha e difícil. Mas a liberdade ontológica é essa condição radical de que nós não temos uma essência prévia, nós não estamos determinados
por nada, na verdade. Porque ainda que nós sejamos afetados por fatores externos que não controlamos, nós sempre teremos a escolha de como reagir ao que nos acontece. E somos responsáveis por como escolhemos, pelo que escolhemos. Não escolhemos nascer em uma circunstância ou em outra circunstância, mas somos responsáveis por como vamos responder a isso. E é só tomando mesmo as rédeas da nossa vida e reivindicando essa responsabilidade que a gente toma de volta a potência para ser agente da nossa própria transformação. Eu quero compartilhar um trecho de um livro chamado O Profeta, do filósofo e poeta Khalil Gibran. Sereis, na verdade, livres, não quando vossos dias estiverem sem preocupação e vossas noites sem necessidades e sem aflição, mas quando essas coisas apertarem vossa vida e, entretanto, conseguirdes elevar-vos acima delas, desnudos e desatados. Se você quer apoio para facilitar o encontro com a sua autonomia, com a sua autorresponsabilidade, eu te convido para uma conversa, sem julgamentos. É só você responder a pesquisa de 2 minutos aqui no comentário fixado ou na descrição e você garante uma oferta bem especial no agendamento. Eu espero que tenha iluminado até aqui. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.